Olá, pessoal! Sejam novamente bem-vindos à nossa trilha de formação. Sou o professor Miguel Leme e vou estar conduzindo a aula 2 com vocês. Vamos lá! Eu tenho uma primeira pergunta para fazer para todos. Qual é a fonte? Então, quando nós falamos de dados, nós temos que nos preocupar com a fonte. Na aula de hoje, vamos falar um pouco de dados novamente, né? Vindo com algumas outras informações em outros contextos, mas também vamos compreender um pouco dessa cultura data-driven, que é um termo que nós estamos escutando em todos os momentos dentro das nossas empresas e dentro das corporações. Então vamos lá. Eu venho aqui com algumas perguntas que você mesmo deve se fazer. Para quê? Por quê? E será que temos a resposta para tudo? Para que eu quero implantar uma cultura data-driven? Para que eu quero os meus dados dentro da empresa? Por que eu quero utilizar esses dados? E será que esses dados irão trazer todas as respostas que nós queremos? Isso são perguntas muito importantes. E lembre-se, na aula passada comentei a mesma coisa. Dados sem as perguntas corretas não tem nenhuma relevância. Então vamos lá. As pessoas mudam ou não mudam? Será que as pessoas mudam na infância? Essas pessoas conseguem gerar os mesmos dados na infância, na adolescência, na fase adulta? Quando eu tenho uma conta que está sendo utilizada por um filho, tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas meu filho de 11, 15, 20 anos utiliza a minha conta para assistir um vídeo, para entrar no e-mail e gerar algum tipo de dado, será que essa pessoa está gerando a mesma informação? Será que essa pessoa está afetando os meus dados? Né? Então, será que isso afeta os meus dados? Né? Porque os dados são gerados por seres humanos e não apenas por máquina. Lembra que eu comentei na aula passada? As máquinas geram dados também. Eu posso ter, como eu disse, um equipamento com IoT que está gerando dado a todo momento. Mas uma boa parte dos dados gerados na atualidade são gerados pelos seres humanos, redes sociais, entre outros. Né? E entender o comportamento humano e o modelo de negócio é muito importante quando nós falamos de dados e quando nós falamos de análise de dados. Tá? Não somente compreender os dados, mas compreender como o comportamento humano pode alterar esses dados, né? Que tipo de dado eu tenho ali, quem está gerando esse dado, né? E o modelo de negócio. Isso é super importante para que nós possamos trabalhar. Eu falo um pouco de humanização dos dados, né? Humanizar os dados, né? Nós temos que pensar que os dados, como disse, são gerados por seres humanos. Será que todo mundo mente? Será que eu não posso mentir em algum momento na hora que eu estou preenchendo um formulário? Ou omitir, né? Omitir uma informação nesse preenchimento desse formulário? Então, quando eu estou trabalhando com dados, somente a ferramenta ela não tem total relevância. Não posso me basear apenas na ferramenta. Tenho que compreender, sim, o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, os insights humanos, né? Para que eu possa compreender esse problema é muito importante. Ok? Então nós temos que pensar nesse ponto. Em 2021, 35 trilhões de gigabytes. 2023, final de 2023, né, a cada 2 anos nós estamos duplicando a quantidade de dados. 70 trilhões. Será que em 2025 eu vou ter 140 trilhões de gigabytes? Será que todos esses dados serão utilizados? Será que todos esses dados serão de fontes confiáveis? Né? Será que quantos desses dados não são dados que não possuem nenhuma relevância, dados que mentem, né? Como eu disse anteriormente. Tá. Então falamos um pouco de dados, voltamos a alguma teoria, né? Voltamos um pouco na teoria dos dados e falamos de alguns conceitos super importantes. Agora eu vou focar no que é uma cultura data-driven. O que é a cultura data-driven? Cultura data-driven é nada mais do que a empresa, então a minha empresa,
ela se torna data-driven, ou seja, ela é orientada a dados. Então, as decisões de dentro da minha empresa são tomadas através de dados, então de informação. Lembra as perguntas que nós fizemos nas aulas anteriores? Para quê? Por quê? Ou seja, esse dado aqui vai me gerar que tipo de insight? Que tipo de insight eu vou tirar desse dado que gerou informação, que gerou conhecimento e qual é a sabedoria que eu vou conseguir abstrair desse dado? Né? Então eu tenho a empresa orientada a dados. Então, tudo que ela vai fazer, ela vai analisar os dados que ela tem, dados futuros, os dados atuais, dados do sistema, dados que são gerados em redes sociais, todos os tipos de dados que estão sendo trabalhados dentro da empresa, gerados dentro da empresa. E um ponto bem importante, em vez de confiar na intuição, na experiência ou apenas em palpite dos funcionários, dos gestores, as empresas elas começam a tomar decisão em evidência. Ou seja, eu tenho informação que eu consigo quantificar de dados que estão sendo trabalhados, e aí eu começo a gerar decisões, eu começo a gerar informação para tomar decisões mais assertivas. Isso é a base de uma empresa que adota a cultura data-driven. Melhores práticas. Então eu vou citar 3 práticas aqui. Primeiro, vou implantar a cultura data-driven na minha empresa. Eu tenho que ter um objetivo claro e específico. Para que eu quero implantar essa cultura? Identificar os dados relevantes, ou seja, que tipo de dados eu tenho que ter para trabalhar com dados, para gerar insights através de informações que são geradas por esses dados. Investir em tecnologia e ferramenta. Não somente isso. Tecnologia e ferramenta para análise de dados é super importante, mas investir em pessoas, a inteligência humana também é muito importante. Quais ferramentas eu posso utilizar então? Vamos lá. Quais são as ferramentas básicas que eu vou utilizar para começar a implantar uma cultura data-driven dentro da minha empresa? Software de análise de dados. São projetados para quê? Para ajudar essa empresa, né, a analisar esse grande conjunto de dados. Então, nós vamos analisar as tendências, verificar os padrões dos dados. Os bancos de dados, que servem para organizar, armazenar esses dados. Então, eu vou armazenar onde? Nos bancos de dados, né? No nosso sistema ERP já tem banco de dados, e aí nós vamos criar alguns outros bancos de dados, né? Data Warehouse, Data Marts, que nós vamos compreender nas próximas aulas, para armazenar esses dados. Ferramenta de visualização de dados, essa é a que mais se utiliza nos dias atuais, né? Então, nós pegamos os dados, geramos informações e criamos gráficos, dashboards, Excel, Power BI e outros, né? Ok. Ferramentas de mineração, aí nós já estamos um pouco aí mais avançado. A mineração de dados, ela pode identificar padrões e tendências. Aí nós temos diversas ferramentas na nuvem, nós temos diversas outras ferramentas para uma análise de dados um pouco mais avançada, né? Ferramentas de inteligência artificial e aprendizagem de máquina e a plataforma de gerenciamento de dados. Essas plataformas, elas podem estar na nuvem ou não, mas esse tipo de plataforma, ela permite que nós possamos gerenciar nossos dados de uma forma mais eficiente. Essas 3 últimas ferramentas já é uma análise um pouco mais avançada, né? Nós iremos trabalhar com análise de dados com o Excel. Então, são dados menos com menos quantidade, vamos pensar assim, menos quantidade de dados, né? Mas podemos também trabalhar com uma análise de dados mais complexa. A ausência de uma cultura data-driven, né, ela pode criar barreira dentro da área de trabalho, ou seja, os profissionais podem ter barreiras, né? E aí elas têm alguma que ela cria barreiras no trabalho dos profissionais. Então vamos pensar assim, ó. Muitas vezes eu tenho 2 setores que possuem tabelas de Excel totalmente individual, ou seja, esse setor gera a sua tabela, o outro setor gera a sua tabela. E aí você pode começar a ter problema de dados, porque muitas vezes um dado do setor X pode ajudar a tomada de decisão no setor Y. E aí essas empresas possuem dados, né? Elas possuem dados, mas elas não se conversam. Os dados não se conversam.
Isso cria muita barreira. Então, isso eu posso estar tendo uma perda dentro da minha empresa, né? Eu posso estar perdendo o quê? Perdendo negócio, eu posso estar perdendo insights muito importantes. Aqui tem um conteúdo aqui que fala, ó, 63% das empresas possuem dados que não atendem os requisitos de segurança, tá? Nós vamos compreender isso um pouco mais avançado nas próximas aulas. E 59% dos heads, né, afirmam que suas equipes estão sobrecarregadas com tanta informação. É o que acontece, é o que mais acontece. Todo mundo tem um monte de informação, mas não sabe o que fazer com essas informações, né? Ó, para iniciar a implantação de uma cultura data-driven, agora que a gente sabe o que é uma cultura data-driven, né? É importante você ter toda a equipe da empresa engajada, todos os setores, não apenas o financeiro, não apenas o RH. Começa da faxineira. Nós vamos engajar toda a empresa. Então, cultura, quando nós falamos em implantar uma cultura, é trabalhar com todos ao mesmo tempo, tá? Transparência dos dados. Então, todos os setores, como eu disse daquela tabela, eu tenho o setor X que tem uma tabela e o setor Y, e cada um guarda a sua tabela. Existem dados que têm que ser armazenados de forma segura e que não posso estar transmitindo. Ok, mas aqueles dados que eu posso juntar, que eu posso organizar, eu tenho que organizar, eu tenho que liberar esses dados para que outros setores também possam trabalhar, o setor de marketing ou outros comercial ou outros. Saber identificar a relevância. Olha, será que esse dado aqui é relevante? Será que eu estou criando esse dado dentro da minha empresa e tem relevância? Será que eu preciso de armazenar esse tipo de dados? Né? Transformar a cultura da empresa, como eu disse, é transformar toda a corporação, toda a empresa. E a parte de governança de dados. Dependendo da quantidade de dados, eu tenho que ter processo. Aí eu começo a falar de processos específicos para gerir e organizar esses dados. E me preocupar também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Como eu disse, investir em pessoas e não somente em ferramentas. Pessoal, final da nossa segunda aula. Espero que todos tenham compreendido o que é uma cultura data-driven. E na próxima aula nós vamos dar continuidade na nossa trilha. Agradeço novamente a participação de todos e até mais.